Paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, queridos. Vira para o irmão mais bonito que está na tua direita, na tua esquerda, e diga para ele: você está no melhor lugar da face da terra. Diga. Irmãos, nenhum lugar na terra se compara a esse lugar. Esse é o único lugar que as coisas se invertem. Porque, por exemplo, me converti faz muito tempo, na minha época chamava discoteca. Não que eu seja tão velho, mas hoje é balada, né? Você vai para uma balada feliz, arrumadinho, gelzinho no cabelo, e chega lá, você vê a pessoa que... Você não, né? Que você não frequenta esse lugar. Eu digo, no caso, quem frequenta. A pessoa vai lá e vê pessoa que gosta nos braços de outra, sai de lá triste, bebe, fica de ressaca, apanha quando não leva um tiro, uma facada. Campo de futebol, o camarada vai lá para torcer pelo seu time e paga R$60, na igreja não dá R$1 de oferta, fica em pé 1 hora tomando frio, chuva, para ver o Corinthians ser eliminado, né, todo ano, sai de lá triste, apanha da torcida adversária. Então, ou seja, nos outros lugares as pessoas chegam felizes e podem sair tristes. Aqui é o único lugar que o inverso pode acontecer, as pessoas entrarem tristes, mas é impossível sair da mesma maneira. A gente sai feliz, renovado no nome de Deus. Por isso esse lugar é o melhor lugar da face da terra. Vira para o irmão que está do seu lado mais uma vez e diga: você está no melhor lugar da face da terra. Aleluia. Deus está aqui desde o início do culto. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8. Eu louvo a Deus pela vida do meu amigo pastor Felipe, da pastora Renata. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você que veio aqui nessa noite, louvar a Deus pela vida do meu amigo, do Vande, da sua esposa. Já estou profetizando, viu? Já estou dizendo que vai ser pastor, que estão aqui me acompanhando. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aleluia. Queridos, eu vim com uma outra palavra no meu coração. Eu ia falar sobre Amós, e chegando aqui, o Espírito do Senhor me aquietou para trazer essa palavra. E eu sou muito apaixonado pelas parábolas de Jesus. Eu gosto, sempre estou meditando e aprendo muito com as parábolas de Jesus. E aqueles que têm o hábito, o costume de examinar, de estudar as Escrituras Sagradas, já devem ter notado, percebido que Jesus gostava muito de falar por intermédio de parábolas. Através das parábolas de Jesus, uma das profecias messiânicas se cumpria. A profecia que dizia que o Messias, que o enviado da parte de Deus, se faria revelado por meio de parábolas. Através das parábolas de Jesus, o reino dos céus era revelado aos pequeninos na face da terra. E o que eu acho interessante nessa parábola aqui, que Jesus está falando para uma grande multidão na beira da praia, e é uma parábola muito conhecida e mencionada principalmente em cultos de cunho evangelístico, porque a parábola da dracma perdida, na verdade, tem como pano de fundo o pecador que se arrepende. E o que mais me chama a atenção nessa parábola é que, embora ela tenha uma mensagem, um cunho evangelístico, estudando ela, Deus compartilhou algo comigo que eu queria compartilhar com você na noite de hoje. Jesus aqui está falando acerca de uma mulher que tinha 10 dracmas. E Jesus disse que ela perdeu uma dracma. E o que me chama a atenção é que, embora ela tivesse uma boa quantidade, ela tivesse 10 dracmas, Jesus disse que ao perder uma dracma, ela não aceitou a perda, ela não se conformou com a perda, e Jesus diz que ela acendeu a luz e passou a arrumar, a organizar sua casa, até encontrar a dracma que havia perdido. Jesus diz que ela não aceita a perda. Alguém poderia olhar para essa mulher e dizer: bem, ela tinha 10, se perdeu uma, sobrou 9.
Alguém poderia olhar para essa mulher e minimizar a perda, porque infelizmente nós estamos vivendo uma época em que nós estamos minimizando as nossas perdas, estamos desvalorizando aquilo que nós conquistamos. Alguém poderia olhar para ela, porque em termos de porcentagem, se ela tinha 10, ela perdeu uma, ela perdeu quantos por cento? Quantos por cento? Alguém poderia dizer, não tem problema, perdeu uma, mas sobrou 9. Mas Jesus disse que ela não aceitou a perda. Jesus disse que quando ela descobre que ela perdeu a dracma, ela acende a luz e ela passa a arrumar a casa. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos aceitando pacificamente as perdas. Alguém pode olhar para essa mulher e dizer que ela perdeu apenas uma dracma, mas note uma coisa, uma dracma, ela pesava cerca de 3,5 gramas. A dracma era o valor pago por um dia de serviço pesado. Exemplo, um servente, um pedreiro, uma diarista ou uma faxineira, ela ganharia por um dia de serviço, de trabalho pesado, o equivalente a uma dracma. Então ela não perdeu apenas uma dracma, ela perdeu um dia inteiro de serviço, porque para conquistar aquela dracma, ela suou, ela se esforçou, ela lutou, ela batalhou, por isso ela não aceitou a perda. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você, não aceite as perdas na sua vida pacificamente. Deus não chamou eu e você para perder. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que é tempo de você lutar e procurar tudo que perdeu. Aleluia. Jesus disse que ela tinha 10 e perdeu uma. Nós estamos perdendo pequenos valores. E alguém pode olhar e dizer, não é nada, ela só perdeu uma, sobrou 9. Alguém pode olhar e pensar que é um pequeno prejuízo, mas eu tenho aprendido uma coisa na vida cristã: os grandes prejuízos da vida, eles são as somas de pequenos valores. O grande prejuízo é a multiplicação, a soma de pequenos valores. Pequenos valores perdidos repetidamente no futuro vai se transformar num grande prejuízo. Algumas pessoas pensam que o prejuízo vem da noite para o dia. Não, querido. O prejuízo é a soma da perda de pequenos valores. E eu vou explicar como é que Deus começou a me dar a revelação para essa palavra. Eu sou um consumista assumido. Eu gosto de gastar. Não tenho o dinheiro que eu queria para gastar, mas eu gosto. E se tem um lugar que eu gosto de ir, é no supermercado. Não sei porque todo gordinho não gosta de supermercado. Irmãos, não é força de expressão, eu vou todo dia no supermercado. Um dia eu caí na besteira de brigar com minha esposa, porque ela sempre esquece de alguma coisa, e eu disse, não dá. E eu fiquei bravo, porque ela não me esperou, ela foi no mercado sem mim. E eu muito bravo, eu disse, olha, você esqueceu da metade, não dá. Eu vou lá e eu trago tudo necessário. E aí, irmãos, um dia eu fui no mercado, não levei ela de vingança. Já pedi perdão a Deus. Só que dura coisa é você brigar com uma mulher, porque a mulher, ela tem um HD cerebral de mais de 1 milhão de gigabytes, irmãos. Ela guarda coisas que você não lembra, e ela propositalmente, ela só vai usar aquele arquivo na hora certa. Irmão, já passou muito tempo, aí de repente do nada, a mulher diz assim para você, lembra daquele dia? Mulher não esquece, irmão, ela arquiva tudo em pasta. Aí um dia eu fui no mercado, quando eu cheguei, ela começou a abrir as sacolas. Vamos ver se você trouxe somente o necessário. E ela começou a abrir bis, barra de chocolate, batata frita, amendoim. Ela olhou para mim e disse, isso aqui é somente o necessário? Eu falei, somente o necessário para eu engordar um pouquinho. Irmãos, só que indo no supermercado todos os dias eu percebi uma coisa. É muito normal as nossas compras no mercado dar tipo assim, R$ 24,57. Quando dá R$ 24,57, a caixa cobra R$ 24,55 ou ela cobra R$ 24,60? R$ 24,60. E um dia de tanto ir no supermercado eu disse para minha esposa, essa bagunça vai acabar. A próxima vez eu vou gritar.
Eu vou reclamar, que negócio é esse? Ela disse, larga a mão de ser miserável, é só 3 centavos. Eu disse, 3 centavos, uma vírgula. Se eu estou todo dia no supermercado perdendo 3, 4 centavos, daqui 2, 3 anos, multiplica para ver quanto é que vai dar de prejuízo. Você está entendendo? Os prejuízos, meu irmão, são as perdas de pequenos valores. O diabo quer que você aceite a perda dos pequenos valores, porque o diabo sabe que perdendo pequenos valores na sua vida, lá na frente, você terá um grande prejuízo. Os grandes prejuízos do casamento não começam da noite para o dia. As pessoas olham para o pastor e dizem, pastor, eu não entendo, a gente se amava, do nada a gente passou a brigar, do nada o nosso amor acabou. Eu não entendo isso, pastor. Não foi da noite para o dia, foi porque você perdeu pequenos valores no matrimônio. Sabe quando é que começou a crise no seu casamento? Não foi hoje, foi quando lá no passado você perdeu um pequeno valor chamado respeito, e você não resgatou, você não procurou, não fez que nem a mulher que procurou, você aceitou a perda. Só um pequeno valor. A crise no casamento começa com o primeiro grito. A crise no casamento começa com a primeira noite que você dorme no sofá. A crise no casamento começa com primeiro dia que você passa sem falar com ele e com ela. Os grandes prejuízos do casamento, eles são a soma de pequenos valores que a gente vem perdendo durante anos. Perceba uma coisa, um filho não se desvia, não caminha por caminhos errados da noite para o dia. Nenhum filho vira drogado, marginal, viciado da noite para o dia. São pequenos valores que nós estamos perdendo na família. Pequenos valores como convívio, comunhão, ser verdadeiramente igreja, porque nós estamos perdendo pequenos valores dentro de casa. Não estamos mais em família, não fazemos mais cultos domésticos. As famílias não se reúnem mais para conversar. O pai já não tem mais tempo de perguntar, filho, filha, como foi o seu dia? Estamos perdendo pequenos valores na família. Irmãos, viajando por esse Brasil, para cima e para baixo, de repente eu percebi que o meu filho tem 11 anos, mas não parece, ele está quase do meu tamanho. Já inventou de estar apaixonado com essa idade, vê se pode. E um dia, irmãos, eu me peguei com meu filho brincando no quarto. Veja bem, apaixonado, mas brincando no quarto com um amigo imaginário. Irmãos, eu acordei e vi ele falando, e eu, com quem que ele está falando? Com quem você está falando, filho? Pai, estou brincando aqui. E aquilo me doeu tanto, porque na correria, às vezes, por mais que a gente tenta ser um bom pai, na correria, principalmente quem trabalha na obra, às vezes a gente acaba tirando o tempo de convívio, de comunhão familiar. E sabe o que eu achei interessante? O que eu falei para Deus, engraçado, a gente deixa de brincar com os nossos filhos hoje, para amanhã a gente brincar com os nossos netos. E eu disse, por que nós não podemos brincar com os nossos filhos hoje? Por que não podemos ser amigos dos nossos filhos hoje? Nós estamos perdendo pequenos valores familiares que vão se transformar. Por que as famílias de hoje não são como antigamente? A perda de valores familiares. A família já não senta na mesa nem para orar pelo alimento. Um come, um janta na sala, o outro no quarto, o outro vai jantar depois. Até a nossa oração de gratidão pelo alimento não tem nada de gratidão. É mais uma reza, uma oração repetida, porque, meu irmão, pode mudar o lugar, a região, pode mudar o sotaque, mas a oração é quase a mesma em todo lugar. É mais ou menos assim, Senhor, muito obrigado por esse... Abençoa as mãos que prepararam e adquiriram. Nunca deixe faltar na mesa do órfão e da irmãos. A gente pedir para Deus lembrar da mesa e do órfão, da viúva, é uma piada. Deus lembra. Não é Deus que tem que olhar para a mesa do órfão e da viúva. Somos nós que somos igreja. Você está entendendo que não existe gratidão? As famílias, elas estão juntas na mesa, mas elas estão separadas por um aparelho chamado celular. A tecnologia, ela está aproximando quem está longe, mas está separando quem está perto. Quando você entra num restaurante, é muito normal você ver família, casais
que estão ali jantando, mas não estão juntos de verdade, porque os dois estão mexendo no celular. Dia desses eu vi no Facebook um cartaz num restaurante que me chamou a atenção. Uma pessoa tirou a foto desse cartaz, o cartaz dizia assim, ó: não temos Wi-Fi, se vocês quiserem conversar, conversa entre vocês mesmos na mesa. E é verdade, irmãos. Quando a gente chega no lugar, qual é a primeira coisa que a gente pergunta? Eu não ouvi o quê? A senha do Wi-Fi. Tem até a história do cara que chegou no velório, e ele chegou para o outro e falou assim: qual que é a senha do Wi-Fi? O cara disse assim: respeito o defunto. Ele disse: mas é tudo junto? Eu estou falando de uma verdade, irmãos. Nós estamos perdendo valores dentro da família. A crise financeira, você já parou para pensar como é que começa a crise financeira? A crise financeira não começa da noite para o dia não, queridão. A crise financeira começa porque lá no início você perdeu um pequeno valor chamado fidelidade. Quando você perde um valor chamado fidelidade, você vai perdendo outros valores, perde um valor chamado administração. Tem gente, meu irmão, que coloca os pastores em cada enrascada, porque ele chega e fala: pastor, eu sou ofertante, eu dou o dízimo, mas o devorador está agindo na minha vida. Como isso, pastor? O dízimo não repreende o devorador? Aí, meu irmão, se você vai olhar para a vida do camarada, você se assusta. Ele ganha 1.000 e ele tem um cartão de crédito com limite de 15. E ele ainda dá o testemunho, ele disse: Deus é fiel, irmãos, eu tenho um cartão internacional. Ele nunca sai de Cubatão, mas quer um cartão internacional, irmãos. Você está entendendo? Não é o devorador que está na sua vida, é você que é o próprio devorador. Se você ganha 1.000, como é que você vai gastar 15? Aí gasta mais do que ganha. Aí as coisas apertam. Aí ele diz assim, ele dá uma de lúcido: precisamos apertar as coisas, temos que cortar alguns gastos, não vai dar para pagar tudo esse mês. Qual é a primeira coisa que ele fala que vai cortar? Dízimo. E dízimo é gasto, irmão? Dízimo nem seu é. Aí você perde um valor chamado fidelidade. Irmãos, lá na frente, a perda desse valor vai se transformar num grande prejuízo financeiro. Mas o que me chama a atenção é que Jesus aqui está dizendo que essa mulher, ela vai perder a dracma. E aqui eu entro na mensagem, na revelação, já estou acabando. Jesus aqui vai dizer que essa mulher vai perder a dracma no lugar que ela menos passa tempo. Qual é o lugar que você passa menos tempo quando está acordado? É dentro da onde? Dentro da sua casa. Eu vou provar. Quantas horas uma pessoa normal dorme por dia? Quantas horas? 8. Falando uma pessoa normal, irmão. Não o seu cunhado que dorme até meio-dia. 8 horas. Quantas horas uma pessoa trabalha em média por dia? Quantas? Deu no total de quantos? Quantos? Quantas horas a pessoa que trabalha 8 horas tem que levantar antes para se aprontar, para se arrumar, para tomar café? No mínimo, 1. Estou falando gente normal, não mulher. Mulher a gente sabe que é 3, 4 horas, né, irmão? Então, irmãos, já perdeu quantas horas do dia? 17. Quantas horas para voltar para o trabalho na hora do rush? Mais 1. Deu no total de quantas? 18. Sobrou quantas horas para você passar em casa? 6. Dessas 6 horas é o tempo que você tem para lavar roupa, cozinhar, cuidar dos filhos e cuidar da sua família. E no dia de culto, essas 6 horas se transformam em 3. Jesus diz que no lugar que ela menos passa tempo, ela perdeu a dracma. Por que ela perdeu a dracma? Você já parou para pensar por que nós perdemos valores dentro da nossa casa? Por que nós perdemos valores? Qual é o ambiente propício para você perder alguma coisa? Um ambiente fácil de você perder alguma coisa é um ambiente que está o quê? É um ambiente que está o quê? Fora do lugar, bagunçado. Ambiente de bagunça é ambiente propício para você perder as coisas. O que é a bagunça? O que era para estar guardado na sala, está jogado na cozinha.
O que era para estar guardado no quarto, está na sala. O que era para estar na cozinha, está no quarto. O que era para estar na varanda, está do lado de fora. Ambiente bagunçado, ambiente de desorganização, é o ambiente que você perde as coisas. E sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas hoje dentro da igreja estão tentando achar o que perdeu dentro de casa, num ambiente de bagunça. Jesus não diz que a mulher tentou encontrar a dracma perdida no meio da bagunça. Jesus disse que ela acendeu a luz e ela arrumou o quê? A casa. A gente está tentando achar o que perdeu no meio da bagunça, irmãos. Ambiente de bagunça. Parece piada, mas não é. Deus me deu essa palavra quando a minha esposa estava se arrumando para ir para o culto. Porque eu percebi que cada vez que ela se arruma para ir para o culto, passa um furacão dentro do quarto. Ela deixa tudo desorganizado. Já falei com ela que eu não gosto disso. Ela disse, você não entende, isso é coisa de... Não é só a minha, pelo jeito. E aí, irmãos, dá para se perder no meio da bagunça. Meu filho, quando era pequeno, quase se perdeu, irmão. Quase chamei o resgate para resgatar ele. Aí um dia ela estava procurando um cinto, entre os diversos que ela tem, que ela tinha que usar com determinado sapato. E não adianta, irmãos, pode ser igual, parecido, se a mulher invocar naquele. Quer um conselho? Senta, espera e não reclama, que você só vai arrumar para a cabeça, irmãos. E ela começou a abrir o guarda-roupa e começou jogar tudo para trás. Eu já falei para ela, qual é a moral de me arrumar bagunçando tudo que está ao meu redor? E foi aí que eu percebi por que a gente perde as coisas. Porque o ambiente está bagunçado. E no meio da bagunça, você passa 10 vezes pelo que está procurando e não acha. Quero ver mãe. Mãe tem muito disso. Aí você pergunta, mãe, cadê aquela blusa? E ela fala, está lá no guarda-roupa, na terceira gaveta. Não está, mãe. Meu filho, se eu for aí, eu vou esfregar na sua cara. Não é verdade? E aí você diz, mas não está, mãe. E ela vem e ela esfrega na cara mesmo. Você pega 10 vezes o que procura e não acha. E aí você está tão preocupado. E sabe o que é interessante? Quando você perde alguma coisa, você fica angustiado para encontrar. Meu Deus, será que eu perdi? E o medo, meu irmão, faz as coisas piorarem. Um dia eu estava voltando aqui da Baixada com a minha esposa, paramos num restaurante. E ela pagou a conta com a minha carteira, lógico. E aí, quando chega no pedágio, nós estamos conversando, eu disse, amor, por favor, me dê a carteira que eu quero pagar o pedágio. Ela disse, não, eu te dei a carteira. Falei, amor, você pagou a conta. Não, mas eu tenho certeza, eu te dei a carteira. Falei, amor, por favor, não, você não me deu, você pagou. E ela começou, irmãos, não, eu sei, agora você vai dizer que fui eu que perdi, porque sempre é assim, você sempre tem a razão, e eu tenho certeza que eu te dei, eu não sou louca, e nós parados na cancela do pedágio, a moça esperando, e nós naquela DR, eu tenho certeza, e de repente eu olhei para ela e falei, amor, o que é isso na sua mão? Sério, ela estava discutindo comigo, segurando a minha carteira, irmãos. Sabe o que ela falou para mim? Ai, que bom que nós achamos. Aí, irmãos, o marido sábio, ele não fala nada, né, irmão? Ele só fala, que bênção, glória a Deus. Nada do que você falar vai solucionar, irmãos. Sabe o que é isso? Parece engraçado, mas olha o que o medo de perder algo, o medo do que os outros, do que o marido vai pensar, faz a gente ambiente bagunçado. Queridos, não adianta, eu vim aqui nessa noite dizer uma coisa, Deus não está preocupado com o que você perdeu. Deus não está preocupado com o que você perdeu. Como não, pastor? Deus não está preocupado com o que você perdeu. Deus está preocupado em arrumar a bagunça que virou sua vida. Deus quer arrumar a sua casa. Deus quer arrumar a sua família. Deus quer arrumar seu casamento. Deus quer arrumar a tua vida financeira. Não adianta tentar encontrar o que você perdeu no meio da bagunça. No meio da bagunça você não vai encontrar nada. Jesus disse que ela não tentou encontrar o que perdeu no meio da bagunça. Jesus disse que ela acendeu a luz e ela passou a arrumar a casa. Não tente encontrar os valores perdidos no meio
meio da bagunça. Não tente fazer as coisas de qualquer jeito. Deus me trouxe aqui para dizer: se você só vai achar o que perdeu na família, no casamento, no ministério, na vida espiritual, se você colocar a tua casa em ordem. Deus não gosta de casa bagunçada. Deus quer que nós arrumamos a nossa bagunça. Deus quer que nós arrumamos a nossa desorganização. Jesus diz que quando ela descobre que ela perdeu a dracma, Jesus diz que ela não tentou encontrar no meio da bagunça. O irmão do teclado, pode fazer um fundo aqui para mim? Jesus disse que ela não tentou encontrar no meio da bagunça. Jesus disse que quando ela descobre que ela perdeu, Jesus disse que ela acendeu a luz. Irmãos, se ela acendeu a luz, ela estava andando aonde? Ela estava andando aonde? No escuro. Você não vai encontrar nada. Deus me trouxe aqui para dizer para você: acenda a luz. O ativismo religioso está fazendo as pessoas trabalharem no escuro. Jesus não disse que ela tentou encontrar na escuridão. Jesus disse que quando ela descobriu, ela acendeu a luz. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: é tempo de acender a luz. Que luz é essa, pastor? A palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Acende a luz da palavra no teu casamento, acende a luz da palavra na tua família, acende a luz da palavra na tua vida financeira, acende a luz, traz a luz de volta para dentro da sua casa. Acende a luz. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: acenda a luz. É tempo de acender a luz, queridos. Jesus disse que ela acendeu a luz. Nós temos que acender a luz da palavra. Nós temos que acender a luz da oração. Nós temos que acender a luz do jejum novamente. Tem gente que não sabe o que é jejum, irmãos. Nós vivemos uma geração dentro da igreja que tem pessoas que estão chegando e não sabem o que é jejum. Só faz jejum no dia de tirar sangue. É verdade, irmãos. Acenda a luz do jejum, acenda a luz da santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Acenda a luz. Acenda a luz do compromisso na igreja. Acenda a luz de se envolver com a sua igreja. Acenda a luz do compromisso de ser um fiel dizimista e um fiel ofertante. Você só vai recuperar o que perdeu na sua vida financeira se você acender a luz. E Deus não está preocupado com valores. Deus está preocupado com o princípio de fidelidade. Se o seu dízimo é de R$1.000 e você dizima R$999,99, você está sendo infiel. Pastor, mas é só um centavo. Não é só um centavo, é um princípio. E princípios não podem ser quebrados. Princípios são valores inegociáveis que nós não podemos perder. Acenda a luz. Acenda a luz de crer, acenda a luz da fé. Jesus disse que ela acendeu a luz. E Jesus disse que ela começou a arrumar e limpar a casa. Porque, meu irmão, um ambiente que está escuro e um ambiente que está bagunçado, ele revela que algo entrou dentro desse ambiente. O que entra dentro do ambiente que está abandonado, no escuro e bagunçado? O que entra? Sujeira. Quando a gente apaga a luz, quando a gente deixa a lâmpada, a luz apagada dentro da nossa casa, a sujeira entra. Quanta sujeira tem entrado? Sabe onde a sujeira entra? Naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê. No início no primeiro amor, a gente tem até medo de ligar a televisão. Depois a gente começa assim, com uma frase: ah, isso não tem nada a ver. Massacre da Serra Elétrica. Ah, só tem um cara dando a machadada na cabeça do outro, não tem nada a ver, isso aí tem tudo que é lugar. Big Brother, um monte de gente nua, bebendo, isso tem em todo lugar. E a gente vai deixando a sujeira entrar. A sujeira entra naquilo que a gente assiste. A sujeira entra naquilo que a gente compartilha no WhatsApp, nas conversas, no histórico do seu computador. A sujeira entra naquilo que você faz quando não está dentro da igreja. Só que Jesus disse que quando ela acendeu a luz, Jesus disse que ela começou a limpar e organizar a casa. Não é fácil? Eu sei que não é fácil.
Quando a gente permite a bagunça ela causa estresse. Qual que é mais fácil? Arrumar ou bagunçar? Qual que é mais fácil? Arrumar ou bagunçar? Bagunçar. Eu descobri isso da pior maneira possível. Minha esposa está grávida de 5 meses. Nós estamos esperando uma menina, Raíssa, que se Deus quiser vai vir a cara da mãe. Não entendi o motivo da risada, mas amém. E a gente foi no médico, pastor Felipe, e o médico falou algo para mim e para ela, que para ela, embora as circunstâncias foi bênção, para mim, com as circunstâncias foi maldição. O médico disse: olha, você está com um pequeno início de descolamento de placenta, então você não pode fazer absolutamente nada, você tem que ficar deitado o dia inteiro com os pés para cima. Vocês riem porque não era vocês. E se ela não vai fazer nada, significa que eu vou ter que fazer tudo. Deus abençoe, irmã. Irmãos, pensa na luta. A gente mora num sobrado 2 andares, e ela fala: amor, eu estou com sede. Aí já para não ficar subindo e descendo, eu já trago a jarra de água. Ela não sente mais sede. Amor, eu queria tanto tomar um suco de laranja. Esses dias chegou visita lá em casa, 10 pessoas, eu comecei a chorar, irmãos. Aí eu falei: quer saber uma coisa? Eu não vou botar pratinho de sobremesa nem pires, eu vou botar só a xícara. A minha esposa chegou e falou: ô amor, pelo amor de Deus, que vergonha, põe aí o prato de sobremesa e o pires. Eu falei: não põe não, quem vai lavar sou eu, é só a xícara. Verdade, irmãos. Eu descobri que é tão difícil arrumar. E quando quer para você arrumar hoje, você protela para amanhã, a bagunça só aumenta. Quantas coisas você deixou para amanhã? E olha aí como é que está a sua casa, o seu casamento. Olha aí como é que está a sua família. Está sem falar com seu pai, com sua mãe, com sua nora, com seu genro, com seu irmão. Há quanto tempo? Jesus disse que ela acendeu a luz e ela organizou, limpou, arrumou a casa. Não é fácil, não é fácil. Você vai ter que voltar ao passado, você vai ter que arrumar, consertar as coisas que estragaram. Pastor, não é fácil, eu sei que não é. Eu sei também que Ageu 2:9 não fala sobre isso, fala sobre outra coisa. Mas eu quero usar Ageu 2:9 para dizer para você que vai lutar para arrumar, para botar as coisas no lugar, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus tem um novo tempo para a tua família, Deus tem um novo tempo para o teu casamento, Deus tem um novo tempo para a tua vida financeira. Só quem acredita, levante as duas mãos lá em cima, dá um glória bem alto e aplauda, aplauda, aplauda Jesus. Aleluia. Aqui eu encerro. Jesus disse que quando ela arrumou a casa, aí que ela encontrou a dracma. Você está entendendo? Por que Jesus não está preocupado com o que você encontrou, com o que você perdeu? Porque quando você arruma, tudo volta para o lugar. Deus não é um Deus de prejuízo. Você não foi chamado para perder nada. Você vai encontrar tudo se você colocar a tua casa no lugar. Jesus disse que quando ela achou a dracma, Jesus disse que quando ela encontra a dracma, Jesus disse que ela reúne as amigas e vizinhas para quê? Para comemorar, para festar. Pergunto para você, e aqui eu estou encerrando: aonde estavam as vizinhas e amigas quando ela precisava? Aonde estavam as vizinhas e amigas quando a vida dela estava desorganizada? Alguns pensam que estão entendendo. Pastor, é verdade. No momento que a gente mais precisa, todo mundo some. Pastor, vizinho sumiu, parente sumiu, os irmãos da igreja sumiu, pastor sumiu. Ah, irmão, sabe o que Deus falou para mim? Olha de novo, presta atenção. O Senhor falou assim para mim: Alessandro, porque eu ia concluir a mensagem dessa maneira. No momento que a gente mais precisa, todos somem. Mas olha a exortação que Deus me deu. Alessandro, foi as amigas e vizinhas que sumiram, ou ela que estava perdida no meio da bagunça? Está entendendo? Quando a gente está no meio da bagunça, a gente não consegue desenvolver relacionamento saudável. As vizinhas e amigas estavam no mesmo lugar, só que ela não tinha tempo para comunhão,
porque ela estava perdida, tentando achar o que perdeu. Não foi os seus parentes e amigos que sumiram, não foi os irmãos da igreja que sumiram, não foi o pastor que sumiu, eles estavam no mesmo lugar. Você que estava perdido no meio da bagunça. E quando a gente está na bagunça, irmãos, a gente coloca a culpa do nosso erro nos outros. Mas quando alguém pergunta para você, está tudo bem, a sua casa está bagunçada, você fala a verdade? Você diz que está tudo bagunçado? Não, você diz comigo, vai tudo bem. Por quê? Porque você não quer conversar, você não quer dar satisfação. Você chega e sai, não tem tempo para comunhão. Foi isso que o Senhor falou para mim. Enquanto a sua casa estiver bagunçada, você não vai conseguir desenvolver um relacionamento saudável na igreja. Enquanto a sua casa estiver bagunçada, você não vai conseguir exercer o seu ministério. Enquanto a sua casa estiver bagunçada, você vai encontrar 1000 defeitos na igreja e nas pessoas dentro da igreja. Mas Jesus disse que essa mulher fez a coisa certa. Ela arrumou sua vida. Quem organiza a sua vida tem tempo para trabalhar na igreja, tem tempo para servir ao Senhor. Você tem dado desculpas para não dizimar, para não ofertar, para não trabalhar, para não evangelizar. Você diz que não tem tempo porque você está com a vida desorganizada. Mas hoje é tempo de acender a luz e botar as coisas no lugar. Fica de pé em nome de Jesus.